Coletiva de imprensa, com o professor Thiago Carpini, após a vitória do Vitória. Ele é novo, ele aprende. Coletiva de imprensa, com o professor Thiago Carpini, após a vitória do Vitória, por 2-1, em cima do Fortaleza, no Castelão. Boa noite, Carpini. Vitória Leite, da ESPN. Carpini, a gente conversou um pouco antes do jogo começar sobre essa sequência de invencibilidade. Agora chegaram a 17 jogos. Eu queria entender como que você tem feito para administrar isso também, porque dá para perceber que o Vitória continua com muita tranquilidade no jogo, né? Apesar de começar ali com 1-0 contra, né? O Vitória estava muito calmo até conseguir buscar o resultado no segundo tempo com as alterações. Aqui se dá também essa tranquilidade, esse entrosamento do time e como manter essa responsabilidade da invencibilidade. Aproveitando para saber a situação do Fabri também, se está tudo bem. Bom, boa noite. Na verdade, para manter essa tranquilidade que a equipe tem demonstrado dentro de campo, justamente porque a gente não coloca essa invencibilidade em primeiro plano, né? Nossos objetivos de uma evolução coletiva, de ajustar muita coisa que ainda precisa ser ajustada. Claro que nós estamos aí encontrando um caminho. Hoje nós fomos eficientes, né? Acho que até o momento que o Vitória sofreu o gol, vinha melhor na partida, mais um mérito individual do Luthier, que acertou uma bela finalização. Então foram 2 jogos diferentes, né? 2 jogos dentro do mesmo jogo. Um primeiro tempo dentro de uma ideia que nós planejamos, um segundo tempo que nós optamos já em mudar um pouquinho para tentar ocupar um pouco mais os espaços nas costas do volante, coisas que nós avaliamos durante o primeiro tempo. E acho que funcionou bem, então o nosso primeiro plano é esse. Claro que seguir vencendo é importante, a gente não se apega nisso, porque em algum momento a derrota vai acontecer, é inevitável, mas a gente tem trabalhado para postergar esse momento e a equipe tem mostrado uma maturidade coletiva muito bacana, independente de toda a mudança que foi feita, né? Um elenco que foi bastante modificado do ano passado para agora. Enfrentar uma equipe do tamanho da do Fortaleza com tanta capacidade individual, com um grande treinador, um trabalho de longo prazo, uma equipe de Libertadores. Então, para nós foi muito importante a nossa evolução acompanhada da vitória. A invencibilidade vem de um bônus aí. Então, a gente está feliz com muitas outras coisas, mas ciente de muita coisa que precisa ser evoluída e melhorada. Professor? O Fabri eu ainda não tenho para te precisar. Ele vai chegar em Salvador amanhã, nós vamos chegar em Salvador amanhã, ele vai direto passar por exames. Num primeiro momento, talvez algo que possa ser um pouco mais preocupante, mas não tenho como te precisar, vai ser tudo muito vago, foi só uma avaliação clínica, acho que precisa da imagem agora para a gente complementar. Espero que não seja nada demais, mas a princípio pode ser que tenha alguma coisa. Professor, Eduardo da TV Vitória. Queria falar um pouco sobre a entrada do Gustavo Mosquito, né? Acabou que mudou o esquema tático, estava com 3 zagueiros e aí acabou entrando mais um atacante. Para muitas equipes, quando tem essa mudança drástica ao longo do jogo, seria um problema, demoraria para assimilar, mas o Vitória não passou por isso, muito pelo contrário, entendeu muito rápido e virou a chave muito tranquilamente, seguiu o jogo, virou a partida. Queria que você falasse um pouco sobre essa mudança do esquema e essa maturidade, né, de seguir o jogo, conseguir buscar esse resultado contra uma equipe tão bem preparada. Bom, eu acho que isso como você disse, a maturidade coletiva, o mérito dos atletas, porque uma coisa é você propor as ideias, outra coisa é você executar. Tirando a linha de 5 e voltando para a linha de 4, a gente está muito habituado a fazer. Então, eu acho que durante esse início de temporada, acho que foram 12 jogos já, 13, se não me falha a memória, a gente tem rodado bastante o elenco e também mudado bastante a nossa plataforma de jogo. Então, os atletas eles têm experimentado e vivenciado linha de 4, linha de 5, 2-3-1, 3-3. Então, eu acho que é muito mais um mérito e a capacidade do meu grupo e a minha preocupação é de dar o máximo de informações, né, do adversário, daquilo que pode nos atrapalhar se a gente não tomar os devidos cuidados e não abrir mão dos nossos comportamentos, né, e com a bola e sem a bola, principalmente, esse compromisso coletivo. Então, acho que é muito mais o mérito dos atletas de assimilar aquilo que está sendo proposto. Boa noite, Thiago. João Duarte, da Rádio Pitaguari.
Eu queria perguntar um pouco do primeiro tempo, que você começa com 5 zagueiros, marcando 3 na frente, 2 no meio. Eu queria perguntar sobre essa questão do controle sem bola do Vitória nesse primeiro tempo, que foi bem positivo. Como você bem falou, o gol do Fortaleza saiu de uma falha, foi uma jogada individual, não foi uma construção coletiva, e que o Vitória, tanto no primeiro tempo, jogando com 5, conseguiu fazer esse controle, e no segundo também, mudando esse esquema, como ele falou, ainda conseguiu manter esse controle sem bola. Queria que você falasse sobre isso. A nossa ideia com a linha de 5 no primeiro momento era proteger um pouco mais essa bola longa. Eu acho que o Fortaleza tem um padrão bem definido de jogo. Não é um time de tanta troca de passe, né? Isso é um time de muda um pouco de lado e já procura os espaços, né? Jogadores de velocidade, capacidade de 1 para 1. Não tem tanto jogo de aproximação, de combinações. Então, um jogo muito mais vertical. Eu acho que isso não mudou, independente de não ter mais jogado ano passado. Durante um bom período, na verdade, ele veio sempre jogando com uma linha de 5, veio agora para essa linha de 4, mas o comportamento coletivo é sempre num padrão bem definido, pelo menos para mim, é o que eu enxergo do Fortaleza, e a gente procurou com a linha de 5 ter um pouco mais desse controle de profundidade, e claro que quando você vai para a linha de 4, você deixa de talvez ter essa proteção de profundidade, mas por outro ponto, a gente procurou pressionar um pouco mais a saída da bola, né? Então acho que aí de maneiras diferentes a gente também consegue controlar um pouco essa profundidade. Essa foi a ideia que nós tivemos dentro de cada tempo do mesmo jogo. Boa noite, Carpini. Aqui Luiz Eduardo, do TVC Esporte Clube. Eu queria que você falasse um pouco, se analisasse, inclusive, qual a importância do resultado, da performance que você teve contra o Fortaleza, como você bem frisou há pouco, um time de Libertadores, um time que hoje está num patamar bem interessante. Sim. A nível regional, a nível brasileiro, enfim. Queria que você analisasse a importância desse resultado, também pensando nos outros enfrentamentos que o Vitória vai ter, provavelmente contra o Fortaleza ali, no afunilamento da competição, no mata-mata, até mesmo também no Campeonato Brasileiro. Como é que essa partida também é importante para você identificar pontos positivos e negativos da tua equipe e também falando de pontos positivos e negativos do Fortaleza que você pode explorar em eventuais futuros duelos que irão acontecer? Sim. Na verdade, os pontos mais positivos para mim é essa assimilação ao jogo que está mais próximo da realidade também do Vitória hoje, né? Adversários de Série A, como é o Fortaleza. Como você mesmo falou, quando essa competição se afunilar, vão ser duelos mais interessantes, mais estudados, melhores jogados. Não que equipes de um menor porte não consigam também performar, mas a gente sabe que é diferente. São jogos que o erro é zero, né? Hoje a gente viu ali que nesse momento da finalização do Fortaleza talvez tenha sido ali o segundo erro da nossa equipe defensivamente, quando entra o passe a gente corre para trás e não pressiona e dá a condição da finalização. Então a gente vê que são os pequenos detalhes, o erro grande não pode acontecer nesse tipo de jogo. Então a gente, dessa maneira, acho que a gente consegue ir assimilando mais o que vai ser a temporada também do Vitória, não só com a Série A, mas com a Sul-Americana e com o afunilamento dessas competições. Em relação a como enfrentar o Fortaleza, eu acho que isso vai depender de cada jogo, de cada situação, de cada momento. Hoje é uma fase de grupos, quando isso for um jogo decisivo, um mata-mata, talvez umas quartas, uma semi, Deus queira que estejamos todos lá. Mas aí é um outro detalhe, entra também outros contextos, né? Não é só a questão de jogo, mas eu acho que para esse momento é uma evolução interessante que a gente tira proveito de bastante coisa para a nossa temporada, não só para essa competição. Marcelo Góes, da Rádio Sociedade, Portal à Tarde. Carpini, o Vitória venceu um grande adversário e com contribuição direta de Gustavo Mosquito, com gol e assistência. Como você avalia o desempenho desse jogador nesse início de ano? Muito bom, muito bom. É o que se espera do Mosquito, que ele assuma cada vez mais também um protagonismo, porque é um jogador que tem muita capacidade. Esse início de temporada muito promissor, né? O ano passado ele chegou, nos ajudou bastante, mas foi uma saída conturbada do Corinthians. Ele perdeu um bom período de treino, pegou as coisas já acontecendo, o Vitória numa situação bem delicada. E esse ano ele teve a condição de iniciar e terminar uma pré-temporada e se preparar melhor. Então a gente espera que esse ano seja um ano diferente também para ele. Já está sendo, né? Então a gente fica feliz com a performance individual, mas como eu falo sempre, para mim o mais importante é o todo, é o coletivo. Dentro de cada jogo vão se assumir os protagonistas, mas para mim o todo é mais importante. Mas eu estou feliz com o que ele tem entregue até então.
Clérison Amorim, da Rádio Metrópole. Um segundo tempo com uma formação diferente da inicial. Para você, Carpini, a formação com 3 zagueiros não deu certo? Deu certo. É a mesma coisa se eu estivesse aqui respondendo questões que talvez muitas pautas aí estivessem prontas já se eu não tivesse ganho do Fortaleza. Iam desvalorizar tudo que foi construído, iam falar que os adversários eram inferiores, o Campeonato Baiano não oferece resistência, enfim, todo esse blá 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 de quem não costuma reconhecer os méritos e valorizar as vitórias. Não tem mais ninguém bobo no futebol, todo jogo é difícil, todo jogo a gente tem que respeitar o nosso adversário. Então o jogo de hoje serviu também para isso, né? Para a gente mostrar que o Vitória segue um caminho, né? E valorizar tudo que está sendo construído aqui. João Daltro, do Diário do Leão. A saída precoce de Fabri influenciou no planejamento do jogo, mas as mudanças realizadas fizeram a diferença e conseguiram construir o resultado da partida. Como você, Carpini, analisou a partida para decidir as mudanças necessárias para obter a vitória? Muito dentro do que nós analisamos da dificuldade imposta pelo Fortaleza no primeiro tempo, os espaços que nós estávamos encontrando, mas tínhamos ali só o Mateuzinho, que é um cara que retém um pouco mais a bola, o Braga, apesar de ter essa capacidade, um jogador de mais vertical, o Janderson, o Fabri também. Na entrada do Rato, a gente conseguiu ter 2 caras flutuando nas costas e conseguir controlar um pouco mais o jogo. Então, é muito daquilo que pede o jogo, né? Normalmente eu tenho algumas ideias para segundo tempo, uma estratégia para começar, outra para terminar, e quase sempre não é aquilo que eu penso que eu faço. É engraçado, né? Mas eu acho que tá bem satisfatório o que a gente tem apresentado. Ítalo Oliveira, do Arena Rubro-Negra. Boa noite, Carpini. No gol do Fortaleza, o atacante Lucero recebeu livre nos espaços entre os zagueiros e os volantes. Não é a primeira vez que aparece esse espaço entre linhas. Essa falha, na sua opinião, tem sido mais individual, comportamental ou coletiva? Mérito do adversário. A gente joga contra uma grande equipe, uma equipe de Libertadores, que tem Zé Wellison, Paul, Caleb, Pochettino, Luthiero, Marinho, Moisés. Quanto jogador bom. É lógico que eles vão encontrar os espaços. Por mais que você tenha as linhas preenchidas, tem o outro lado também. Tem coisas que a gente não controla. Eduardo Serra, do canal Rubro Negro TV. Você sentiu o time mais confiante hoje? O que mudou na postura da equipe em relação aos jogos anteriores? Sempre confiante, uma constante evolução, uma equipe que está rodando muito. Nós temos aí 12 jogos, nunca repetimos uma formação. Gostaria de repetir mais, mas a gente tem que levar em consideração outros aspectos. Então, tudo dentro do planejado. E não é porque nós vencemos o jogo que está tudo certo, não. Nós já temos um parâmetro para a temporada do Vitória. A Série A está pronta, a Sul-Americana está pronta, não, nada disso. Tem coisas a serem evoluídas, melhoradas. Da mesma maneira, se nós estivéssemos aqui agora falando depois de uma derrota, não tem terra arrasada. Eu sei que o resultado no futebol é o senhor da razão, mas vamos avaliar outros contextos, pelo menos é o que eu procuro fazer e é o que eu preciso fazer enquanto comandante. Potencializar as coisas boas, valorizar aquilo que está sendo proposto e trabalhado e não ficar encontrando ali problemas, né? Soluções para os problemas. Para finalizar, Gabriel Galindo, do canal do Dinâmico. Uma vitória como essa tem que ser destacada, ainda mais por ser um confronto em um nível que será natural do decorrer da temporada. E foi provado novamente a força do Vitória. Mesmo sem o fechamento da janela, se a Série A começasse na próxima semana, por exemplo, você sente, Carpini, que tem um elenco competitivo bastante para fazer um campeonato mais seguro do que do ano passado? Eu tenho sim um elenco muito competitivo, muito capaz, que tem entregue dentro de campo resultados, independente das dificuldades, que eu não menciono mais em relação a tempo, calendário, porque é dificuldade para todos. Então a gente entende sim que a gente tem um caminho, né? Vamos sempre encontrar soluções em cima de cada jogo, cada adversário e cada competição. E aproveitando a oportunidade também, queria nesse momento dedicar essa vitória para minha esposa, hoje é aniversário dela. Infelizmente, pelo trabalho, nós não podemos hoje estar juntos, mas um beijo, te amo. A base, família, esposa, meus filhos. Então, hoje ela está completando mais uma primavera. Karen, um beijo. Coletiva de imprensa com o professor Jael Carpini encerrada.